A Warmap é uma multinacional britânica, líder mundial no setor de piso aquecido, presente em 72 países. No Brasil, está sediada em Curitiba, no Paraná, mas atende todo o território nacional. Os produtos Warmap são certificados em todo o mercado europeu e norte-americano e possuem o selo CE e são acreditados por mais instituições independentes do que os de qualquer outra empresa do ramo. Este ano, a Warmap completa 10 anos no mercado brasileiro, com o desafio de proporcionar aos clientes o sistema de aquecimento mais eficiente, econômico e sustentável do mercado. E para explicar a vocês o funcionamento do sistema e tirar as principais dúvidas técnicas de nossos clientes, hoje eu estou aqui na matriz da Warmap em Curitiba para conversar com o Jonas, que é engenheiro da Warmap Brasil. Jonas, para a gente começar então o nosso bate-papo, como é que funciona o sistema do aquecimento de piso? Bom, Karine, o sistema de aquecimento de piso ele é formado basicamente por dois produtos distintos. Um são os cabos de aquecimento, que são instalados acima do contrapiso, geralmente, e isso é coberto com argamassa e com revestimento final, né? E a segunda parte do sistema são os termostatos, que é o aparelho onde o cliente realmente tem a interação com o produto, né? É por meio dos termostatos que ele pode controlar a temperatura, fazer a programação, né? E é esse aparelho que vai fazer o controle definitivo do aquecimento do ambiente, né? Certo. Então o sistema é formado basicamente por esses dois produtos. Ok. E quais são as principais vantagens do piso aquecido em relação a outras soluções de aquecimento que nós temos no mercado hoje? Bom, a gente tem algumas vantagens importantes de elencar, né? A primeira é a questão da saúde em si, né? O sistema de piso aquecido ele trabalha com uma forma de aquecimento que irradia o calor através do piso para a superfície e para o ambiente, né? Então ele não movimenta aquelas partículas como, por exemplo, o ar-condicionado faz, né? Então, o sistema de ar-condicionado, para quem tem problemas respiratórios, rinite, sinusite, faz mal porque ele resseca o ar do ambiente, né? E essa proposta do piso radiante faz com que você tenha a elevação da temperatura sem mexer na estrutura da umidade, do ar como um todo, né? Então, a primeira vantagem muito importante de citar é a questão da saúde. A segunda é que o piso aquecido, pelo fato dele ser instalado em toda a superfície do ambiente, ele fornece uma sensação de conforto uniforme, né? Então, independente do ponto da sala, por exemplo, que você esteja, a sensação que você tem de conforto é igual, diferente também de um sistema de aquecimento central, de um ar-condicionado, de um radiador, que sempre próximo à fonte de calor você vai ter uma temperatura superior ou inferior a outro ponto do ambiente, né? Então, essa sensação de conforto também é outra questão muito importante de elencar. Com certeza. Agora, falando um pouquinho também de segurança, eu acho que um receio, né, um ponto de receio das pessoas pode ser a questão da possibilidade de um incêndio, de um choque elétrico, de um superaquecimento. Como que funciona o sistema de segurança, então, dos pisos aquecidos? Essa é uma pergunta muito importante, né? E a gente sempre fala para o cliente, quando ele procura uma empresa especializada em aquecimento de piso, ele precisa certificar das questões de segurança, né? O que a gente atribui à segurança do produto? Primeiramente, a questão de aterramento interno, né? Que é a parte do produto que vai proteger o cliente de qualquer fuga de corrente, de qualquer choque que possa ocorrer na superfície do piso, né? Então, é fundamental que qualquer produto que tenha essa proposta de aquecimento de piso, né, tenha um aterramento interno. Então, isso é fundamental. Ainda falando sobre a questão de fuga de corrente, a gente pode citar as certificações do produto, né? E a gente, com muito orgulho, diz que a Warmap é a empresa líder mundial em certificações internacionais de qualidade, né? Então, algumas dessas certificações comprovam que esse produto, por exemplo, pode ser instalado em áreas molhadas, que é uma dúvida muito comum dos clientes, né? Região de banheiro, região de box, banheiro, embaixo de estrutura de banheiras,
se não é um problema esse contato com a água, né? Que é também aumenta a exposição do cliente, né? E algumas dessas certificações comprova que esse produto não tem nenhum problema, ele é a prova d'água, né? Até a certificação, a classificação IPX7, que a gente chama, que diz que esse produto pode entrar em contato com a água sem problema algum. Então, certificações também são fundamentais para isso. Em relação a incêndio, o sistema de piso aquecido, ele precisa trabalhar a uma temperatura relativamente baixa. Então, ele trabalha a 40, 50 graus na resistência, para que o ambiente atinja aí os seus 22, 25, até 30 graus ele pode atingir no ambiente como um todo. Então, como isso não é uma temperatura que possa causar um incêndio, e também toda a estrutura da argamassa, tudo que é indicado na estrutura do piso, se comporta bem essa temperatura, o risco de incêndio é zero. Jonas, você comentou sobre a possibilidade da instalação do aquecimento de piso em áreas úmidas, como cozinha, banheiro. Então isso abre um leque de possibilidades, a gente pode instalar em todos os ambientes da casa, é isso? Sim, sem dúvida alguma. Quando a gente passa para o cliente uma proposta de aquecimento, a gente geralmente foca nas áreas do cliente mais exposição ao frio. Então, certo. Região de banheiros, região que você tem pisos frios, né? Pisos cerâmicos, porcelanato, mármore, né? Esses são os mais indicados, mas é claro que o cliente tem a total liberdade de escolha de quais ambientes ele quer aquecer. Então, tem clientes que optam por fazer a casa inteira, tem clientes que optam por ambientes em que ele fica mais exposto, realmente, quartos, banheiros, mas isso fica a total critério do cliente, realmente, o que ele deseja aquecer. Muito bom. Bom, você como engenheiro, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Quais são os requisitos elétricos, então, ou da parte civil, para a instalação do piso aquecido em casa? Essa é uma pergunta importante porque as pessoas pensam que é muito complicado você fazer uma estrutura para receber. Acha que vai precisar de uma grande obra. Exatamente. E não é isso. Não, é muito tranquilo. Então você tem da parte civil, basicamente, a necessidade de ter o seu contrapiso nivelado e o sistema instalado sobre o contrapiso, e depois da instalação do sistema, a cobertura com argamassa e piso é feita normalmente. Então, na parte civil não tem nenhuma alteração do que seria uma obra comum, certo. A não ser, claro, que o cliente considere essa altura, né, que vai ser necessária para a instalação do sistema no piso. Tá. Na parte elétrica, a gente precisa de um ponto 220 volts em cada ambiente que será aquecido, que é onde a gente vai fazer a alimentação do sistema. E também é nesse ponto que o termostato será instalado. Claro que toda essa orientação técnica a nossa equipe faz, orienta, tem contato com a equipe de obra. Essa consultoria também, sim, que é importante para orientar, claro, o cliente. Sempre depois da formalização de um pedido, a gente já faz esse acompanhamento de obra para que toda essa parte de preparação, pré-instalação, seja feito conforme o necessário para a entrada do sistema. Tá certo. Eu acredito também que seja um produto, um sistema que tem uma vida útil considerável, e para isso vocês têm também uma garantia da própria empresa. Como é que funciona, Jonas? Sim, isso é muito importante também, porque, claro, o cliente está instalando um produto que está diretamente ligado ao revestimento. Então, imagina você não ter garantia no sistema que você vai precisar mexer no piso se tiver qualquer problema, né? Então é por isso que a Warmap, ela dá uma garantia vitalícia limitada. O que isso significa? Que a garantia do produto está vinculada sempre com a garantia do revestimento. Então, enquanto o porcelanato estiver na garantia do fabricante, a gente vai ter a garantia do sistema. Isso é muito, claro, o cliente pode achar que isso é muito relativo. Então, a gente também passa uma ideia de vida útil, né? O sistema tem uma vida útil de 70 a 80 anos. Então, assim, instalado, feitos os testes, e comprovado que não houve nenhum problema ali na cobertura, na fixação do porcelanato e tudo mais, não tem mais com o que se preocupar.
uma relação de custo-benefício realmente muito considerável. Falando de manutenção, exige manutenção? Tem alguma troca que seja necessária ao longo desses anos? Como é que vocês trabalham? A parte de manutenção também é uma vantagem do sistema de piso aquecido elétrico em relação a piso aquecido hidráulico, por exemplo, né? Que ele não necessita de uma manutenção nem preventiva, nem corretiva, né? Então, um sistema que, por essa vida útil ser muito prolongada, a única necessidade de troca que pode ocorrer com o passar dos anos é do termostato, que é o aparelho que fica mais exposto, que o cliente tem essa interação. Então pode ser que ao passar dos anos ele tenha que realizar a troca daquilo, né, desse aparelho, mas sem ter que mexer na estrutura do piso como um todo, né? Alguns clientes fazem, isso também é importante a gente ressaltar essa pergunta, né? Se esse cabo for rompido, for cortado pela equipe de obra na cobertura, ou de repente posteriormente o cliente vai fazer uma reforma na casa e fura o porcelanato e acerta o cabo, o que acontece, né? Nesses casos, sim, por ele ser uma resistência elétrica, ele tem uma continuidade, né, para que aquela resistência funcione. Se for cortado em qualquer ponto, ele para de aquecer, né? Ele perde essa continuidade do sistema. Mas se isso acontece, nós temos equipamentos e técnicas para localizar o ponto desse corte e fazer um reparo pontual. Então a gente pode retirar aquela única peça onde foi danificado o sistema, fazer o reparo ali pontualmente e o sistema volta a funcionar por completo. Então, sistema inteligente. É um sistema inteligente e se houver qualquer necessidade de manutenção, é muito simples de ser resolvido. Muito bom. Bem, nós vivemos numa era altamente tecnológica e que temos agora como nossa assistente a Alexa, né? Sim. Que está fazendo muito sucesso. O sistema do piso aquecido, ele pode ser integrado a essa questão da automação do ambiente? Dá para interligar com a Alexa, que hoje todo mundo tem, está fazendo tanto sucesso, não é? Sim, é muito bacana essa parte de automação, porque tem crescido muito a demanda da integração do sistema de piso aquecido com a automação residencial, né? Muitos dos nossos parceiros comerciais no Brasil são empresas de automação, né? Então é muito bacana a gente tocar nesse assunto. A Warmap tem uma gama de termostatos inteligentes, então são modelos que já fazem a integração com a automação de fábrica, né? Então vamos dar um exemplo do cotidiano aqui, né, que a gente ouve muito hoje em dia. Alexa, ligue o piso aquecido em 25 graus. O termostato já faz esse acionamento diretamente, né? Isso é muito legal. A gente ainda tem o aplicativo da Warmap, que é o app My Heating, né, que é um aplicativo que o cliente pode controlar a temperatura de onde ele estiver, de qualquer lugar do mundo, é um servidor internacional, né? Então você está no seu trabalho, já quer ligar o aquecimento para quando chegar em casa estar tudo quentinho. Incrível. Você já pode fazer isso também. E também já fazemos a integração de fábrica com algumas plataformas de automação muito conhecidas mundialmente, como a Control4, a Crestron. Mas se o cliente quiser integrar com um sistema próprio dele, a gente também consegue fornecer todas as informações para que essa integração seja feita. Muito bom. Olha, piso aquecido tem muito a ver com qualidade de vida, com conforto para tua casa e, claro, é um investimento, mas que com certeza acaba valorizando até o imóvel, né, Jonas? Exatamente. Isso também é muito legal. Aqui usando o exemplo de Curitiba, né, onde nós estamos sediados, as construtoras já têm como um padrão entregar os apartamentos com banheiro aquecido. Você vê que é uma coisa que o mercado tem valorizado, né, em termos de valorização do imóvel mesmo. Temos também clientes que colocam aquecimento de piso pensando numa futura venda, em realmente valorizar aquele imóvel com esse sistema de aquecimento. Então, é um fato que o sistema de aquecimento de piso tem se tornado, em algumas regiões do país, um diferencial muito importante no momento de negociação.
Bem, Jonas, quando a gente fala de piso aquecido, eu acho que nos remete muito à casa, né? Apartamento, aquele momento de descanso à noite, principalmente com a família. Mas vocês também têm instalado cada vez mais em ambientes comerciais, ambientes corporativos. Então, muito viável, de repente, para consultórios, para escritórios? Claro, isso também é uma solução muito importante. A gente tem alguns cases, por exemplo, de clínicas de fisioterapia. Você tem soluções até no ramo da agricultura. Você tem estufas, por exemplo, de produção de cogumelos que necessitam de uma temperatura muito equilibrada para a produção. Também o aquecimento de piso consegue realizar esse controle. Pet shops, onde o animal precisa estar ali numa temperatura confortável, né, também. Então tem várias soluções no âmbito comercial que a gente também pode trabalhar sem problema. Isso não é um sistema que se limita a soluções residenciais. Muito bom. O Armap é uma multinacional, aqui no Brasil representada por vocês, em Curitiba, mas eu acho que é bem importante a gente falar que vocês atendem a todo o Brasil, né? Sem distinção de região, não tem limitação. Isso, por mais que nós estejamos sediados em Curitiba, mas nós temos uma estrutura de parceiros comerciais, de representantes em todo o Brasil. Então, inclusive equipes de instalação, né, que ficam em outras regiões do Brasil. Equipes próprias. Equipes próprias, sim. Isso é um diferencial. Sim, nós não terceirizamos o serviço por uma questão de qualidade, mas nós mantemos essas equipes em locais estratégicos para dar esse suporte ao cliente de orientação pré-obra, instalação e também o pós-venda, né? Então, temos estrutura, sim. No Brasil, hoje, nós temos mais de 35 pontos de venda, em São Paulo, no sul do Brasil também, que o cliente pode estar visitando. Eventualmente, se ele não estiver aqui em Curitiba, ele pode estar visitando uma loja em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e conhecer mais de perto o sistema e tirar todas as dúvidas com equipes capacitadas. Muito bom. E Jonas, a gente sabe, para a gente finalizar, que hoje o cliente, na verdade, ele não quer só fazer uma compra, ele quer ter uma experiência. E com um projeto grandioso que envolve obra e tudo mais, não é diferente. Eu acho que o grau de exigência acaba sendo até um pouquinho maior. E com isso, vocês têm um pós-venda muito importante, muito interessante, para que esse cliente se sinta realmente acolhido do começo ao fim e depois, quando tiver tudo preparado, já o projeto pronto, ele também tenha esse resguardo da Warmap, certo? Exato. Um dos pilares da Warmap é a excelência no atendimento, né? Então a gente prioriza isso desde o primeiro contato do cliente com a empresa, na parte de projeto, na parte de tirar as dúvidas técnicas, e isso se estende por toda a vida, né, com esse relacionamento com o cliente. Então, após a instalação, nós temos esse suporte técnico que se mantém sempre, né? Então, certo. O cliente tem alguma dúvida na utilização do termostato, surge outra obra, né? A gente está sempre à disposição, claro, e criar esse relacionamento com o cliente que vai além realmente da questão do aquecimento, mas o cliente se tornar um fã da marca, né? Isso é muito importante para a gente. Isso é muito bom. Então a gente tem esse foco total em ter o cliente satisfeito. Excelente. Jonas, muito obrigada por esclarecer essas dúvidas, trazer essas informações importantes sobre o Warmap. Até a próxima. Até mais. Se você ficou interessado, para outras informações, acesse o site warmapbrasil.com.br.